Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Chimba, eu sou médico do esporte e pós-graduado em nutrologia. E hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre jejum intermitente. O jejum é uma modalidade que, pelas teorias, já é praticada desde que a humanidade existe. Então, os defensores dos benefícios dessa prática alimentar, eles dizem o quê? Que nossos genes foram pré-selecionados desde lá de que a humanidade surgiu, quando ainda éramos nômades e caçadores. Então, naquela época, acredita-se que o homem ele só conseguia se alimentar quando ele conseguia caçar algo, quando ele encontrava um tubérculo, uma raiz, alguma fruta, e nos outros períodos em que ele não conseguia encontrar nada, ele acabava jejuando. E isso foi uma coisa que depois ela veio com o advento das religiões, continuou a ser praticadas por muitas religiões, mas uma que é bastante emblemática em relação ao jejum, acredito ser a religião muçulmana. Praticantes dessa religião praticam um longo período de jejum, que é aquele período do Ramadã. Em relação ao jejum intermitente, existem algumas modalidades que são praticadas, tá? Começando pelas mais comumente praticadas, existe o Alternate Day Fasting, que é o quê? Em dias alternados de jejum. Então, em um dia você se alimenta normalmente e no outro dia você vai praticar o jejum intermitente com mais ou menos 25% das calorias que você costuma ingerir no dia normal. Existe o Time Restricted Feeding, onde em um período de tempo você se alimenta normalmente e em outro período pratica o jejum. Dentro dessa modalidade, tem dois períodos que hoje são mais praticados, pelo menos aqui no Brasil, que é o 16 para 8, 16 horas onde a pessoa fica em jejum e no período de 8 horas é o período que ela vai poder se alimentar. E tem também o 20 para 4, 20 horas em jejum e 4 horas se alimentando. O período mínimo mesmo aí teria que ser de pelo menos 8 horas. Com 12 seja um período melhor por conta do consumo do glicogênio hepático. O glicogênio é um estoque de glicose que a gente armazena no nosso fígado e é dali que o nosso corpo se alimenta no período de jejum. Então as nossas células, elas usam principalmente como fonte de energia para a gente sobreviver e fazer as nossas coisas do dia a dia, a glicose e os ácidos graxos. Então, na hora que a gente se alimenta, a gente vai ter mais glicose circulante, né? Quando a gente come todos os tipos de nutrientes. Então, a quantidade de ácido graxo e de corpos cetônicos, elas são baixas circulante. Os ácidos graxos, o excesso de energia, tanto de glicose quanto de ácido graxo, vai ser armazenado pelo nosso corpo, tanto como forma de glicogênio, aí pode ser o glicogênio no fígado e no músculo, essa é a nossa reserva de glicose, e como gordura, né? O que os trabalhos mostram que depois de 8 a 12 horas em jejum, a quantidade de corpos cetônicos aumentam no nosso sangue. O que são os corpos cetônicos? Nada mais é que as substâncias que vão ser os provenientes de energia, principalmente no período de jejum. Então, na hora que a gente está alimentado, a nossa principal fonte de energia do corpo vai ser a glicose. Quando a gente está em jejum, que a gente acabou queimando o nosso estoque de glicose, a gente vai ter como fonte de energia esses corpos cetônicos, que vão ser da maioria dos tecidos, inclusive do cérebro. O nosso cérebro, ele gosta muito de glicose. E principalmente no começo, quando você está começando a prática, em geral as pessoas têm muita dor de cabeça, porque o cérebro não está super adaptado a usar os corpos cetônicos como energia, mas ele consegue utilizar. E depois de um tempo, né, com a prática, em geral esse mal-estar, essa dor de cabeça acaba passando. Então, no período que eu estou de jejum, Leandro, eu não posso ingerir nada? No período de jejum, a gente pode fazer ingestas de coisas sem calorias. Por exemplo, que é super importante, hidratação. Você pode tomar uma água, um café sem açúcar, sem adoçante de café puro, um chá puro, um copo de água com um pouquinho de limão espremido. A gente sabe que isso não vai quebrar o jejum. O jejum emagrece sempre? Não necessariamente. Ele vai ajudar você a perder peso desde que você faça a prática adequada. Como eu já falei no vídeo anterior, perda e o ganho de peso, ela nada mais é do que uma balança energética. Se você consome mais calorias do que você gasta, você ganha peso. Se você gasta mais calorias do que você consome, você perde peso. Então o jejum, ele tem que sempre ser muito bem assessorado pelo seu médico, junto com um cardápio bem adequado, bem feito pelo seu nutricionista. E com isso você vai ter todos os benefícios do jejum intermitente. Falando em benefícios, quais são eles? Perda de peso, melhora do perfil lipídico, ou seja, então geralmente melhora o colesterol bom, que é o HDL, né, aumenta ele e diminui os colesteróis ruins. Melhora triglicérides, e uma coisa que é muito importante, melhora a resistência periférica à insulina. São pessoas que elas precisam produzir muita insulina
insulina para conseguir manter o nível de glicemia normal. Então são pessoas geralmente que são obesas, que têm alguma síndrome metabólica ou que já estão, traduzindo um linguajar mais leigo, já estão pré-diabéticas, e até para diabéticos em geral faz bem. Então acho que esses são alguns dos benefícios do jejum. Qualquer um que pode fazer jejum, Leandro? Não. Então existem alguns grupos, por exemplo, pegar gestantes, né, que tem o neném crescendo lá dentro dela, da barriga dela, do útero, ela precisa se alimentar bem. Extremos de idade, pessoas muito idosas e pessoas mais novas que estão aí em fase de crescimento, pessoas diabéticas insulino dependentes, aquele diabetes tipo 1, onde a pessoa precisa da insulina para ajudar a regular a quantidade de glicose no sangue, essas também, em geral, é muito ruim fazer jejum, porque no período de jejum, essa pessoa ela pode sofrer uma desregulação e entrar em estado de hipoglicemia. Que a hipoglicemia é quando falta açúcar no sangue, e isso pode ser tão grave a ponto de levar até a morte. Então o diabético tipo 1, ele não é um bom candidato à prática do jejum. Então você tem que procurar o seu médico para ver se você é um candidato apto à prática dessa modalidade, e isso tem que ser muito bem assessorado através tanto do exame quanto do controle de exames laboratoriais. E agora eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o jejum e a atividade física e a imunidade. Tem um pesquisador que chama David Nieman, e ele estudou os efeitos do jejum relacionados ao sistema imunológico e relacionados à atividade física. Então, qual que é a conclusão dele em pessoas que realizaram um jejum prolongado e jejum com atividade física? A resposta foi uma imunossupressão, uma queda do sistema imune. Por quê? Quando a gente está em jejum, lembra, acaba nosso estoque de glicose do corpo. E quando esse estoque começa a diminuir bastante, entram em ação alguns sistemas nossos que são contrarregulatórios, então que vão aumentar a glicose. O cortisol, quando você está em estado de alerta, ele aumenta, e no caso da queda da glicose, ele também aumenta porque você consegue desviar as suas vias metabólicas para a produção da glicose. E o cortisol, a gente sabe que ele causa imunossupressão. Então esse é o motivo, a justificativa que esses pesquisadores nos deram em relação à atividade física e o jejum. Mas só o jejum propriamente dito já pode gerar isso. Porque se você tem um déficit energético muito grande, atividade física você gasta energia. Se você está em jejum, você não tem, o seu estoque de energia já está diminuído. Então, em jejuns um pouco mais curtos, com uma atividade física mais intensa, você vai ter um déficit energético muito grande. E em jejuns muito extensos, com restrição calórica muito grande, também você vai ter um déficit energético. Então, em ambos, você vai ter essa imunossupressão por conta do cortisol, tá? Como que você pode contrabalançar isso aí? É consumindo carboidrato. Então, assim, se você está num processo aí que você está querendo emagrecer, perder peso, e você quer praticar atividade física para te ajudar nesse período, o que a gente recomenda? No período peri-atividade física, é mais importante de você concentrar aqueles carboidratos. Então, sempre se alimente antes da atividade física. Se forem atividades físicas mais prolongadas, é importante se alimentar durante, mas óbvio que você não vai comer um lanche durante a atividade física, né? Você está correndo, você dá uma paradinha e come alguma coisa. Não, você vai preferir por alimentos líquidos. No caso, existem as bebidas isotônicas aí, que ela vai ter água, sais minerais e o carboidrato para repor. Tá? E logo após a atividade física é muito importante você repor o carboidrato, que você vai estar repondo tanto o carboidrato propriamente dito para sua produção de energia, quanto o corpo vai armazenar esse carboidrato a mais aí que você ingerir para repor os estoques de glicogênio celular, tanto no músculo quanto no fígado. Em geral, eu, Leandro, não recomendo associar o jejum à atividade física. Independente de qualquer coisa, não saiam fazendo isso da cabeça de vocês. Procurem sempre a ajuda de um profissional bem qualificado. Como eu falei para vocês, o jejum ele pode trazer malefícios, prejuízos enormes. Então é uma coisa muito séria, tá, pessoal? Esse assunto é um assunto bastante complexo. A gente consegue passar horas e horas e horas falando sobre ele, tá? Eu tentei fazer um apanhado, um resumo geral. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade, pode escrever para mim. Então é isso, uma ótima semana para vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.